Olá pessoal, sou Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E como eu comentei no vídeo passado, no vídeo de hoje eu vou comentar aqui sobre a graphic novel do Epic Mickey, lançado em 2011. Como o próprio nome diz, ela adapta o jogo Epic Mickey, que foi lançado em 2010 pro Wii. Eu também comentei lá que eu não joguei o jogo porque eu não tive o Wii, porém, contudo, entretanto, todavia, eu fiz o que muita gente faz hoje em dia, que é assistir o jogo pelo computador, pelo YouTube. Tem um vídeo, tem as cutscenes do jogo, assim, aí dá pra ter uma, e lendo a história aqui, dá pra ter uma ideia da história do jogo. É uma história até interessante, porque como eu falei no vídeo passado, eu contei a história do Oswaldo, né? Ou Oswald, tanto faz como vocês preferem. Nesse jogo aqui, acho que foi o maior... Acho que não foi o principal coisa envolvendo o Oswaldo que a Disney lançou após retomar os direitos dele. Na história aqui, a gente tem o mundo chamado da Refugolândia aqui, que é habitado por personagens de desenhos que o pessoal esqueceu. E acontece uma coisa lá que vai tudo pro espaço. Isso e o Mickey acaba sendo transportado pra lá. Mas isso é a história do jogo principal. E ele e o Oswaldo, mais pelo lado do Oswaldo, tem que pôr as diferenças de lado e se unirem para salvar o mundo aqui. A graphic novel aqui tem roteiro do Peter David, que é um famoso roteirista aí que já trabalhou muitos anos para Marvel e para DC também. Ele tá trabalhando com a Disney. E dos desenhos, a capa aqui é do Noel Van Horn, que é filho do William Van Horn, que eu acho, particularmente eu acho que o Noel é o Van Horn que sabe desenhar. E a gente tem um prólogo aqui que conta um pouquinho da história da Refugolândia, como viviam os personagens lá antes dos desastres do Tiner, como eles chamam, o que deu início à história aqui. Os prólogos aqui é desenhado pelo Fábio Schiaroni. Esses prólogos valem para ter uma ideia de como que é a história, como que é como foi a Refugolândia, como era, que a gente durante a história do jogo efetivamente a gente só vê ela toda destruída, que a gente vê ela em plena forma, etc. Tem algumas referências a curtas da Disney e do Mickey, etc. Efetivamente. Vale citar que vocês estão vendo aqui, tem as versões robóticas do Donald e do Pateta aqui, porque o Oswald construiu, não imitando, mas se inspirando no Donald e do Pateta, afinal ele precisa ter amigos também, assim como o Mickey tem. O que a gente vê efetivamente aqui, vamos lá para a história principal, aqui. A gente chega na época que Mickey efetivamente falando, essa é a história do jogo. O começo, vocês verem o vídeo aí, ou algumas imagens do jogo, vocês vão ver que a história aqui é basicamente a mesma. O Mickey acaba sendo transportado num espelho mágico lá no castelo lá do feiticeiro, lá do aprendiz de feiticeiro. Ele acaba lançando essa mancha de nanquim, a Refugolândia que o feiticeiro estava construindo lá. E é isso que causa toda a tragédia da história aqui. A história efetivamente aqui também tem o roteiro do Peter David, só que na história principal aqui, o desenho tanto do Fábio Celoni quanto do Paulo Motor. São dois ótimos desenhistas. A qualidade quanto a isso não preciso falar muito, porque é o que não falta, principalmente o Paulo Motura. Mas a história é basicamente, como eu falei, a história do jogo. Tem uma diferençazinha aqui, outra ali, quando o Mickey chega, ele liberta o Gremlin. Também a gente vai passando, tem efetivamente as fases do jogo, tipo a fase do Vaporwheel aqui, algumas coisas só passando rapidamente, não dá pra mostrar a fase toda, né? Mas tem umas coisas que também são tiradas, né? No jogo tem uns detalhes a mais, tem uns desafios, umas coisas que o Mickey, e no caso a gente que é o jogador, tem que cumprir, coletar, etc. Coletar as partes dos robótica do Donald, do Pateta, da Margarida, etc. Aqui na história não tem isso, a história é mais linear mesmo. E o que é interessante também é que a gente vê que na Refugolândia, além do Oswaldo, tem vários personagens, né, que eles dizem que foram esquecidos ao longo das décadas. E a gente vê o Horácio e a Clarabella. E vocês, apesar de muita gente pode achar estranho, afinal o pessoal lembra do Horácio e da Clarabella, a gente tem que pensar que na história aqui eles se definem, se baseiam apenas nos desenhos animados. E se você for pensar, Horácio e Clarabella realmente sumiram dos desenhos animados nos últimos anos, depois dos curtas clássicos. Até tem uma coisa outra, tipo a Clarabella lá nos Três Mosqueteiros, só que não é a Clarabella, é tipo ela fazendo um papel, não é ela efetivamente a Clarabella. O Príncipe Mendigo tem o Horácio, que é o conselheiro real, mas não é efetivamente o Horácio. O bafo de onça até fala aqui no início, ele fala que aqui a Refugolândia tá cheia de bafos de onça, porque são vários dos personagens que o bafo, entre aspas, interpretou ao longo dos anos. O pessoal lembra só do bafo, mas ele tem vários outros alter egos antigos aí que acabaram sendo esquecidos. Tanto que no jogo eles têm uma participação aqui e outra ali. Na história aqui eles não são lá muito explorados, não. Mas a história é muito boa. Vou dizer que não sei se eu fiquei com vontade de jogar o jogo, porque pelo gameplay do jogo eu achei meio estranho, porque o controle do Wii era meio controle remoto de apontar, a jogabilidade eu achei meio diferente, assim, meio complicada, mas porém o controle entretanto todavia, eu acho que foi um jogo interessante pra época. Chegou a ter o Epic Mickey 2, mas esse eu ainda não ouvi nada, e o Epic Mickey 2 já lançou pra mais consoles, já lançou pra Xbox, o Epic Mickey 1 foi só pro Wii, é uma das razões porque acho que pouca gente jogou, mas enfim, é uma
Uma história bacana, foi uma boa volta pro Oswaldo, apesar de ele não ter se firmado depois, ter sumido de novo, mais ou menos, como eu comentei no vídeo passado aí, mas enfim, é uma boa história dele. No final da revista aqui a gente tem umas, deixa eu ver, deixa eu chegar lá aqui, os bastidores da história, tipo, falando um pouco do Oswaldo, falando sobre a Hortência, a namorada do Oswaldo, o mapa aqui da Refugolândia, um pouco do Oswaldo que eu também falei lá a nova versão dele lá no Outer Lands, algumas referências que são mostradas durante os jogos e a própria gráfica nova aqui faz referência, e tem também uns concept arts aqui dos vilões, dos personagens, etc. Enfim, eu particularmente gostei na época que eu li, e agora relendo e vendo depois os vídeos do jogo também, eu gostei também mais ainda. Enfim, é isso. Espero que vocês também tenham gostado. Digam aí se vocês jogaram. Não sei se alguém teve o Wii aí, mas se alguém jogou o Wii, o Epic Mickey, digam aí. Se vocês leram essa edição e se gostaram, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.